Amanhecemos dia cinzento, amanhecemos um dia triste. Triste por constatar o que está se abatendo sobre a humanidade. Nós, como cristãos, você do outro lado, você que serve a Deus, teme a Deus, estamos de sobreaviso, estamos já previamente avisados que essas coisas acontecem, mas não por acaso. Acontecem porque o mal não se conforma com o bem. O espiritual sempre é perseguido pelo carnal. E até mesmo muitas vezes pelo natural, que fica indiferente. Eu quero fazer algumas comparações importantes, mas que a gente tenha a real compreensão de que guardamos as devidas proporções. E todos devem guardá-las. Porém, é importante lembrar que o povo de Deus, eles estiveram por 400 anos escravizados sob a tirania de Faraó. E eu posso dizer para meus irmãos, meus amigos, aqueles que compartilham, que ouvem, que de certa forma, com o passar do tempo, muitos já estavam acostumados ao sofrimento, o bocado de pão, a comida regrada, aquilo que o faraó impunha como castigo maior para os desobedientes ou para aqueles que não se submetiam à sua tirania. Aquele castigo maior, a pena de morte até muitas vezes, simbolizava para os que ficavam vivos um tipo de lei, de punição aos que não estivessem submetidos à sua vontade. E esses procuravam se guardar na obediência, se guardar na subserviência total, íntegra ao faraó. Por quê? Porque o faraó pagava bem? Porque o faraó amava? Porque o faraó tinha um carinho especial por eles? Não. Porque Faraó colocava diante deles uma punição estabelecida e tomando sempre alguns outros por exemplo, ou para exemplo. Faraó viu com isto esse povo ainda sob castigo e punições, lhe restarem o quê? A família. Eles não tinham direitos, somente deveres e obrigações, mas ao menos eles tinham família. E nas famílias dos hebreus, que também temiam a Deus, além de estarem sendo escravos, havia comunhão, havia compaixão, havia convivência. Eles compartilhavam do sofrimento. Até mesmo aqueles que já estavam submetidos e conformados com tudo aquilo. E nisto Deus abençoava. E aquela família prosperava. Os seus filhos eram saudáveis. Nasciam varões, homens, guerreiros, capazes, fortes.
E Faraó ficou assustado. Se continuar nascendo tanta gente assim, daqui a pouco os hebreus serão maiores do que os egípcios. Que os egípcios vivem sob regras, até mesmo de controle de natalidade. Já os hebreus, eles estão lá jogados, né? E Faraó ficou assustado. E com seus conselhos e conselheiros, teve sempre a ideia do mal, que hoje ainda prevalece. Eu vou chegar lá. A partir de hoje, só as meninas que nascerem viverão. Meninos serão mortos ou abortados, enfim, não poderão viver homens. Como não tinha ultrassom, como não tinha tecnologia para saber se era homem ou se era mulher, espera nascer. Em nascendo, elimina. E nisto nasceu Moisés. E a sua mãe, vendo o menino formoso, lindo como toda mãe acha, né? Temeu pela morte do menino. E pegou o menino, colocou num cestinho e colocou no rio. Não tinha o que fazer. Não tinha onde esconder. A criança chora. Então não adiantava ela ficar com o menino dentro de casa, escondido. Se esse menino chorasse ou tivesse alguma maneira de chegar ao conhecimento do faraó a existência daquele menino, não morria só o menino, morreria toda a família. Então ela colocou num cestinho e colocou no rio. Rio Nilo. E essa cestinha, bem feita, impenetrável por água, navegou. Ali estava a Arca da Salvação. Ali estava a Arca da Salvação. A primeira Arca da Salvação. Salvação do povo, dos remidos, que haviam de escapar das mãos do faraó. E eu não vou, irmãos, discorreu toda essa história, mas vocês sabem que aquela cestinha foi parar nas mãos das filhas de faraó que banhavam-se no rio e viram aquela cestinha. O que é aquilo que tem naquela cesta? E dentro estava um menino, e elas acharam lindo. Porque eu quero dizer para os irmãos, isso é muito importante. A tirania do rei, ela é muito peculiar, particular. Ela protege até mesmo os seus filhos, sua família, seus parentes mais próximos, do que ele faz. A tirania de matar criança, talvez não tinha chegado às filhas do faraó, esses procedimentos. Não, é melhor não, que eles não têm capacidade emocional para suportar o que o pai está fazendo. E escondia isso delas. Mas quando elas viram aquele menino, eu digo isso porque certamente elas teriam um menino, o pai vai matar, porque o pai não quer menino. Não, elas pegaram, acharam bonito. Mas nisso, Miriam, irmã de Moisés, quando sua mãe coloca o cestinho no rio, ela saiu correndo na beira do rio para ver onde a cestinha ia parar. Para, sei lá, aquela sensação, né? Aquele sentimento de irmã. E quando a filha do rei pega, ela diz: oi, vocês não querem que eu arrume alguém para cuidar desse menino? Eu chamo alguém, eu sei quem pode cuidar dele. Ah, é? Então chama. Chamou quem? A mãe do Moisés. A mão de Deus. Chamou a mão de Deus para proteger, para guardar, para fazer crescer Moisés. E também todos sabem do que acontece seguindo essa história. Mas eu quero só chegarmos, para não ficar longo, que poderia a gente falar disso o tempo todo. Que o plano de Deus é lindo e maravilhoso na sua vida, na minha vida, na vida da humanidade.
Eu quero chegar na questão de que a forma do inimigo é sempre essa: escravizar você, te dar pão, te dar água regrada, ali você comer nas mãos dele e ele formar você como um ajudador da sua maldade. Pessoas boas serão pagas com restrições, com controles, para ajudar o meu reino. O reino do mal, para ajudar o reino das trevas. Eles regimentam, eles contratam, eles aprisionam, eles detêm pessoas até mesmo boas e de bom coração. Para quê? Para a construção do império do mal. E com uma forma sutil hoje, uma forma sutil, uma forma romântica e carinhosa, um escravo de luxo, que não apenas o pão e a água, mas talvez agora com presentes e pagamentos melhores, mas ainda mostrando que existe uma tirania, que existe uma punição para aqueles que não obedecerem. Se você obedecer, se você me servir, se você me adorar, se você ajudar a construir o império do mal, você será exaltado, você será contemplado, você comerá pão, você comerá picanha, comerá carne, comerá tudo, você vai ter maravilhas. Agora, se você não me servir, você será aniquilado. Moral, espiritual e muitas vezes até fisicamente. Então, o que fazer? Ficar atento, para que, assim como ele fez e construiu, estabelecendo seu reino, mas o Senhor chegou lá, né? Mas não parou. Depois veio Nabucodonosor, querendo que os bons servisse e adorasse o mal, exaltasse o mal, adorasse, reverenciasse o príncipe das trevas, em detrimento a submeter a fé, a crença, a confiança em Deus ao submundo. Não, eles disseram não. Vão ser lançados na fornalha de fogo? Vão. Quem que você vai jogar na fornalha de fogo? A fé, a esperança, o amor, a compaixão, a bondade, a temperança, a mansidão. É isso que vai ser jogado no fogo. E assim fizeram. Mas assim como Moisés na cesta, o fogo não queimou. Se não servir-me, se não adorar, se não exaltar o reino das trevas, será jogado na cova dos leões. Assim como Moisés na cesta, como Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo, Daniel na cova dos leões, os leões nada puderam fazer. O amor, a palavra de Deus, a misericórdia de Deus, mais uma vez, imortal, passou por tudo isso. Chegamos, amados, em Cristo Jesus, depois de tantas outras situações com Jeremias, com Malaquias, com Ezequiel, e muitos heróis da fé que você pode ler aos Hebreus 11, sendo submetido a situações de
aniquilação da fé, do amor, do conhecimento de Deus prevaleceram. Chegou para nós nos nossos dias. E aquilo que está previsto em Daniel 12, 8, 7, 8, por ali, Daniel 12, capítulo 12, versículo 7, 8, eles vão lutar para acabar com o poder do povo santo. Isso que pode ser traduzido em acabar com a igreja. Só que o Senhor Jesus Cristo já nos dissera e anunciara e reverbera, sua palavra está viva, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E estou falando de igreja. Não estou falando nem me referindo a situações que as pessoas criam um esquema, um meio, uma forma de lucro, de ganho, de exaltações pessoais. Não, estou falando de fé. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas o inimigo é astuto. Ele é astuto. E assim como ele tentou acertar Moisés, eliminando, tentou acertar os profetas que foram enviados, eliminando-os, tentou acertar Jesus. Quando Jesus nasce, o diabo não conhece o Senhor. Não sabe, é tanta criança que nasce. Quem é Jesus no meio de tanta criança? É a mesma coisa que você chegar na maternidade. Aqui nasceu o rei dos reis, aqui dentro dessa maternidade. Você vai num quarto, tem uma senhora com a criança. Será que é esse? Será que é esse? Tem 200, 300, 500 mulheres abraçadas com seus filhinhos. É menino? É. Mas será que é esse? Aquele lá, qual outro quarto que nasceu o menino? Naquele lá, vai lá. Será que... Mas não dá para saber. Como saber quem é Jesus? Naquela ocasião, Herodes mandou matar todas as mulheres grávidas, abortando-as através da espada, e também matar todos os meninos de uma determinada idade para baixo, se não me falha a memória, 2 anos. Para quê? Para acertar, para matar a fé, o amor, a bondade, a presença de Deus, para acabar com a igreja. Jesus, assim como a arca representada no cestinho de Moisés, a arca da salvação, em tempos atuais, contemporâneos da época, assim Jesus Cristo, a igreja física, descida à terra para a salvação de todos nós. Mas o diabo não se conformou e matou todos os meninos em busca de acertar o Cristo, que fugiu para o deserto, avisado por Deus, pelo anjo, para escapar daquela fúria. Meus amados, isso continua. O combate contra a igreja continua, sob um preceito muito mais perigoso: a lisonja, o engano e a disfarçatez. O diabo não mais combate contra a igreja. Ele sentiu a força que ele é incapaz de destruir. Então ele está atacando, ele está entrando, ele está convivendo, ele está criando também igrejas, e sabendo que as pessoas de bem gostam da igreja, querem a igreja, procuram a igreja, querem encontrar Deus, ele fez o quê? Ele abriu a sua sinagoga de Satanás para abrigar aqueles que estão duvidosos, aqueles que estão incertos, aqueles que estão perdidos, para que ali, na falsa luz, sintam-se abrigados
mas estarão saindo de não sei onde para lugar algum ou para lugar nenhum. Estão saindo da escuridão e entrando nas trevas por causa do desespero. E muitos crentes que não se firmaram na verdade ou não se deram conta disto, também começam, não, é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa, igreja, importante é ter Deus. E entram também na sinagoga de Satanás. E muitos outros que estão na igreja ali, duvidosos, sem ter certeza, sem buscar a Deus, sem oração, também serão enganados. Como dizia e diz a palavra do Senhor, cativas mulheres nécias carregadas de pecados, sem conhecimento de Deus, são levadas, arrastadas na base do arrastão de fé, de amor, e tirando do caminho verdadeiro e levando para um caminho marginal, paralelo, que não chega a Deus. Que a palavra é: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E não é porque a igreja é suntuosa, porque promete riquezas, bens. Também isso é escravidão. Isso é escravidão. Não é escravidão o cenáculo reunido, o povo de Deus buscando a sua presença e querendo da sua graça, do seu amor. Mas você está com falta de pão. Por quê? Porque o tirano do inimigo faz exatamente isso. Ele faz exatamente isso. Ele tira o pão da sua boca. Ele tira a sua porção e depois volta e diz: se você me adorar, você vai comer pão. Mas se você não me adorar... Mas não é que ele está te dando pão, que ele tem possibilidade, que ele é rico, que ele tem o que te oferecer. Não, ele tomou de você, deixou você pobre, sem nada. Agora ele começa a fatiar o que é teu e te atrair. E você ainda sem saber, percebam que na saída do Egito, chegou um momento que o povo no deserto chegou a reclamar de Moisés porque estavam com fome. E sabe o que chegaram a dizer? Quando nós estávamos no Egito, pelo menos lá tinha comida. E aqui no deserto não tem. Eu estou com liberdade, eu estou com possibilidades, eu estou com um vasto campo pela frente para me explorar, para me construir, para me tomar minhas decisões. Mas porque a minha barriga está vazia, eu preferia ficar lá no Egito. Por quê? Por causa da situação da fome. O mal continua lutando contra o bem. Eles querem sempre o mal, o inimigo das nossas almas. Eles querem acabar com a igreja e não podem. Então eles estão acabando com os profetas, com os pregadores, com os servos de Deus. E estão bancando até muitos crentes para falar mal do pastor, para não concordar com a doutrina. A fé não é bem isso. Vamos matar os meninos, porque os varões acabam se tornando incapazes, submetidos a vexames, e deixam de ser homens de fé para serem uns pobres coitados, aonde são ultrapassados por pessoas ainda que são bem incapazes. E com isso, a busca do inimigo é destruir a igreja. E quantos crentes, pelo pão ou por qualquer outro motivo,
estão abandonando a igreja. Não, mas Deus sabe, Deus conhece. Não, meu irmão. O inimigo, ele luta contra a igreja. Você poderia ser um ajudador da fé, como era Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, como eram os apóstolos, como era desde Abel. Você, eu, nós poderíamos estar estabelecendo cada vez mais, fazendo firme o propósito de Deus através da igreja. E o inimigo quer estabelecer seu reino através da sua ajuda. Quando você abandona a igreja, quando você começa a relativizar a fé, que também não é bem assim, quando você começa a trocar, não, mas tem aquela igreja porque lá tem um grande pregador, lá porque tem fulano, lá porque tem isso, tem aquilo, e começa o inimigo a criar cenários bonitos. E eu estou sempre, irmãos, estou sempre pregando e lembrando. Havia o templo de Salomão. A descida do Espírito Santo poderia ser no templo de Salomão, mas foi no cenáculo reunidos. Isso não quer dizer que a igreja não tem que ser linda, maravilhosa, grandiosa, extensa, até mesmo na sua questão física. Mas é preciso ter olhos de Deus para entender que não é pela aparência exterior, é pela fé. E os tempos são difíceis. Quando falta pão, quando falta comida, alguém terá diante de você a proposta: te dou comida, te dou bebida, te dou picanha, te dou leite, te dou pão, se prostrado me adorar, se me servir, se me ajudar a estabelecer o meu reino. Portanto, é um dia triste, porque mais um daqueles que busca a luz está sendo vilipendiado. Porque nos últimos tempos ele se levantará contra tudo que se chama Deus e se adora. E a eficácia desse é segundo Satanás. Deus, pátria, família, liberdade. Isso fere os princípios do mal. Isso vai contra a proposta do diabo. Lamentamos por mais esta baixa, mas glorificamos porque a igreja não para. Em nome de Jesus.